olá, Luna, tudo bem? Estamos hoje retomando, então, a disciplina Gestão e Inovações Tecnológicas para a Educação. Hoje nós discutiremos, então, algumas concepções de inovação na educação a partir de um critério muito específico da revisão da literatura de estudos que abordam a inovação tecnológica ou, especificamente, a inovação no campo educacional. Então, nosso objetivo que temos para hoje é reconhecer as concepções de inovação, né, na educação, ou as concepções de inovação em educação. Eu vou trazer aqui uma imagem, inicialmente, para a gente pensar, então, a relação que nós estamos tendo aqui nessa disciplina com três grandes conceitos, né? O gestão, que a gente vai tomar aqui emprestado do professor Paro, lá da Universidade de São Paulo, que é justamente pensar o conceito da utilização, né? Racional de recursos, buscando atingir determinados fins. E no caso da educação, nós temos aí a busca de finalidades educacionais, como já viemos discutindo em outras aulas. A questão da inovação. Nós vamos trazer aqui uma concepção a mais clássica, né, que é do latim innovare, que faz alusão à criação de novas formas, novas funções, novas ideias, que tem a ver com produzir algo de novo. E, por fim, o próprio conceito de tecnologia, um conceito bastante específico e amplo, né, que nós podemos pensar ele como artefato técnico ou artefato cultural. Como artefato técnico, ele é tratado, de fato, como uma visão muito mais relacionada ao avanço científico e também utilitarista e mercadológico. Como um artefato cultural, ele é pensado como uma construção social, né, que medeia as relações humanas, que ao mesmo tempo são transformadas pela tecnologia, né, tem uma participação transformando as tecnologias a serviço, então, do bem-estar do ser humano. Pois bem, então, essas três grandes dimensões, elas estão, né, colocadas quando nós vamos fazer uma discussão sobre a inovação tecnológica, né, no campo educacional ou inovação em educação. A escola aqui nesse desenho estaria bem no centro, né, dessas três circunferências aí, nesse espaço, né, onde se sobrepõem as questões envolvidas a gestão, num primeiro lugar, num primeiro patamar, né, um primeiro nível que seria aí aqui faz a regulação, portanto, né, dos recursos, visando atingir as finalidades, a questão da inovação relacionada diretamente à tecnologia. Pois bem, nós vamos agora falar um pouquinho dessas concepções de inovação em educação, mas por princípio é importante dizer que não há uma concepção, obviamente, unívoca, né, única, mas sim uma polissemia conceitual. Então, fazendo uma revisão dos trabalhos, dos escritos, né, sobre a inovação em educação, nós vamos poder aí encontrar quatro grandes leituras, né, que os pesquisadores, né, os autores que estudam a inovação em educação acabam conceitualizando-a de algum modo, né? E essa forma que nós vamos ver aqui de quatro grandes eixos interpretativos, que são, primeiro, a inovação concebida como algo positivo a priori, sem nenhum tipo de filtro crítico, sem nenhuma consideração, que faça alguma alusão de aspectos conflitivos envolvendo a inovação. Então, nessa perspectiva, a inovação como algo positivo, a priori, né, ela é compreendida como a adoção de estratégias originais, simplesmente com o objetivo de melhorias da prática, né, educacional.
Visa também resolver, então, todos os problemas educacionais, como se a inovação e a inovação tecnológica ela estivesse diretamente relacionada a uma certa leitura de melhoria da educação e resolução de problemas existentes no campo educacional, né? E, por fim, há uma tendência, né, dessa perspectiva de relacionar ao aumento de eficiência e eficácia, né, dos resultados educacionais dos sistemas, então, educacionais, né? Vamos lá. Uma outra forma de conceber a inovação é como sinônimo de mudança e reforma educacional. Então, não é simplesmente pensar como, eu tenho uma inovação tecnológica, minha escola agora ela vai melhorar o seu desempenho e está tudo resolvido, né? Que esse é um discurso muito calcado no discurso mais do consumo de tecnologias, né, mercadológico, enfim, que nós vemos aí circular, né, nas representações sociais da sociedade. Pois bem, já a inovação como sinônimo de mudança ou reforma está preocupado com a inovação no nível macro, né? Como é que o sistema ele vai criar movimentos de mudança, né, das políticas educacionais, atingindo então toda a cadeia de implementação de programas, ações e políticas até chegar na escola, tá? Então, está relacionados à criação de novas ideias pedagógicas, novos materiais didáticos, tecnologias de informação, técnicas de ensino e mudanças de ambiente escolar. Então, só para ficar um exemplo, quando chega a concepção, né, de organização do tempo escolar por ciclos e não por séries, né? E isso se dá no nível macro do sistema, por exemplo, no estado de São Paulo, quando isso foi realizado, justamente é uma forma de se conceber nessa perspectiva a inovação como mudança e reforma, em que se substitui, né, a organização seriada, a seriação, pelos ciclos, né, de aprendizagem. Muito bem, vamos avançando aqui e vamos ver então uma terceira concepção que nós identificamos na literatura, né, sobre inovação e educação, que tem a ver com a ideia específica de uma modificação, né, nas estruturas curriculares. Tá bem? Recentemente nós tivemos aí a implementação, né, da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e ela vem proposta como uma reforma curricular, determinando competências e habilidades, há toda uma questão bastante sensível e crítica em relação a essa inovação, na medida em que ela está muito calcada, né, na diminuição da autonomia, né, e do poder que se tem dos professores e gestores nos níveis locais da educação, né, uma vez que um currículo desse nível, ele parte de forma externa e é implementado tal como deve-se seguir, né? Deve-se estar seguindo. Então, há todo um debate que nós não entraremos em questão aqui, até porque há uma crítica grande a esse modelo, né? Na medida em que ele é um modelo externo, embora ele tenha sofrido algumas consultas dentro da área, né, junto com os educadores e algumas associações, mas houve muitas críticas, muitos reversos, sendo que é importante nós pensarmos que nenhum modelo idealizado, né, abstrato de currículo vai dar conta, né, de atender à especificidade que existe na escola brasileira, que é uma escola marcada por muitas diferenças, né? Por muitos contextos diferentes, seja diferenças envolvendo as desigualdades sociais, sendo também as diferenças regionais e culturais. Portanto, há sempre aí a necessidade dessas reformas curriculares pensarem na adaptação, e esse é o papel, então, em que a comunidade escolar deve fazer criticamente uma releitura dessas bases que são colocadas de cima para baixo. Pois bem, nessa concepção busca-se uma ruptura, né, profunda de paradigmas ou práticas educacionais anteriores,
né? E também busca-se colocar em prática, né, uma inovação curricular com propostas pedagógicas e introdução de produtos tecnológicos, ok? Por exemplo, quando nós podemos pensar a implementação, né, dos laboratórios, né, de informáticos, trazendo junto aí alguns programas federais, como o Proinfo, que justamente buscou capacitar professores e inovar, fazendo uma relação entre o uso de novas tecnologias, atendendo então a necessidade de repensar o processo de aprendizagem. Muito bem. Uma quarta visão tem a ver com a concepção de inovação e alteração em práticas educacionais. Tá certo? As inovações, elas vão ser produzidas nas instituições, sejam de educação formal ou informal, né, não formal, por iniciativa dos tomadores de decisão locais. Né? São os gestores educacionais, os gestores escolares, né, que participam, propõem, né, conduzem aí, então, de forma a envolver a comunidade, né, escolar na proposição independente, né, vamos dizer assim, de ações inovadoras. Nesse caso, a inovação ela sempre tem um caráter comparativo, né? Busca-se fazer uma inovação em relação àquilo que era ou aquilo que, por exemplo, existe em algum outro lugar. Então, pegando a grosso modo aqui, vamos dizer, a educação jesuítica, né, foi substituída justamente, vamos dizer, pela educação pública, né, numa visão claramente distinta, né, com a proposição da educação laica, que isso implica justamente uma ruptura daquilo que comparadamente era existente anteriormente, tá ok? E, por fim, uma alteração que é proposital, dotada aí de significado e valor, né? Dado o exemplo agora há pouco, justamente pensar na educação gratuita, laica, para todos, ela tem uma implicação com o Estado do Direito, com o direito à educação, com a formação para a cidadania, que era diferente justamente da educação pensada, então, de forma público-privada, de forma particularizada, em que ela era ainda vista como um privilégio de alguns grupos sociais, em detrimento dos demais. Portanto, tem aí totalmente uma alteração envolvendo aí valores e significados, inclusive políticos, ok? Do ponto de vista aí da nossa forma de conceber a implementação, ou seja, como é que nós implementamos as inovações, há três grandes formas de classificá-las, né? A política administrativa, que é essa, que é a famosa top-down, vem lá dos governos, são definidos em gabinetes alguns processos inovadores, vamos colocar a avaliação nacional da aprendizagem e desempenho da educação básica. Foi definido lá, venha-se o cumpra-se. Então, é um caráter, é uma medida inovadora de caráter centralizado, né? Tanto do ponto de vista da criação como da sua difusão, né? Obviamente que envolve o poder coercitivo do Estado, né? A sua discricionalidade, e acionado, ou seja, implementado no nível macro por meio de leis e decretos, que deve-se depois passar para os níveis meso e local, né? Obviamente que é uma forma que ignora a participação daqueles que executarão ou receberão as ações de inovação, né? Então, ignoram os fatos subjetivos ou os sujeitos afetados. Uma outra perspectiva, uma perspectiva que parte aí de uma racionalidade empírico-racional, ok? Ou seja, ela se fundamenta na racionalidade humana, né, que não seja meramente técnica e econômica, né, mas sim uma racionalidade substancial, uma
racionalidade em que se coloca alguns valores associados ao bem-estar humano acima da lógica econômica, acima dos ditames apenas técnicos, tá ok? Então, prevalece aí a racionalidade humana, mas não a racionalidade participativa de todos, mas sim daqueles, vamos dizer assim, que concebem, né, a proposta de inovação. Então, prevalece a racionalidade de quem concebe e difunde, mas desconsideram a racionalidade dos adotantes da inovação. E isso acaba perpetuando, acaba reproduzindo, né, a separação entre aqueles que elaboram as propostas e aqueles que devem implementá-las. Né? E, portanto, que devem apenas executá-las sem partir, sem tomar partido, e também reproduz o velho modelo de separação entre aqueles que concebem, aqueles que pensam e aqueles que executam. Né? E nós sabemos que a importância, justamente, de pensarmos uma gestão democrática, que fazemos que todos participem e aprendam. Né? E essa participação, esse aprendizado, justamente passa pelo debate, né, das ideias e o conhecimento de um certo problema, que requer, portanto, que todos compreendam, e nessa compreensão nós fazemos um processo de reflexão, ação, reflexão, integrando, portanto, os sujeitos, dando condições para que todos tenham consciência nas suas tomadas de decisão e possam fazer escolhas conscientes em relação à resolução de problemas e processos de inovação dentro da escola. Pois bem, por fim, né, uma terceira classificação de inovação de acordo com a estratégia de implementação tem a ver com o modelo normativo reeducativo, tá? Que vai nessa última perspectiva que eu estava colocando, que considera, né, os participantes, considera o adotante da inovação como um sujeito ativo, né, a partir de suas ideias, seus valores e atitudes. Portanto, é um modelo que envolve a participação, né, de todos na solução de problemas, num processo de análise desses problemas e na busca de soluções. Né? E, geralmente, a inovação ela é uma perspectiva adotada justamente para criar uma ruptura com aquilo que vinha sendo reproduzido e não alcançando os objetivos esperados. Pois bem, de uma forma sintética, nós poderíamos dizer, né, que falar em inovação em educação não é falar em milagres. Né? Primeiro porque a inovação ela não está para resolver todos os problemas, né? Não é uma solução mágica, né? Mas sim é uma expectativa importante que se tem, que se coloca, né, de forma não neutra, ou seja, está diretamente relacionada a um contexto histórico, a um contexto social, a um contexto político, que requer análise e que requer discussão, justamente para poder atender essa especificidade de cada situação escolar. É uma discussão que vai sempre remeter a um debate entre o antigo e o moderno, como se substituísse apenas um modismo, né? O tradicional pelo novo, fosse a solução de todas as questões. Então, me parece aí que não se diz respeito simplesmente a uma mera substituição. Né? Mas sim uma reflexão em relação àquilo que do que é antigo se torna um clássico, portanto um exemplo para se dar continuidade e ser uma guia, né, de orientação, inclusive para a implementação da inovação. Um segundo ponto, se discute sempre a dimensão, é uma ruptura radical do que vinha antes, ou é uma reforma, ou é uma mudança. Né? São essas questões que vão envolver sempre quando a gente vai falar em inovação em educação. Por outro lado, nós temos aí concepções bem distintas, né, que vão colocar numa vertente mais de controle e regulação, né, o processo educacional, então a inovação fortaleceria processos burocráticos, né, e, por outro lado, uma vertente mais progressista no sentido da garantia da inovação e da emancipação, uma vertente mais crítica, portanto, em relação
uma crítica transformadora em relação aos processos de inovação. E, por fim, uma discussão sempre importante se baseia justamente nas diferenças, né, de foco, se a gente está focalizando simplesmente os resultados ou os processos, né? E isso tem a ver com como a gente concebe a educação. A educação não é um processo simples e linear, mas sim marcado por uma complexidade de fatores. E o mais importante, o que mais define o aprendizado é o próprio aluno, pois se ele não quer aprender, né, não existe inovação e muito menos bons professores e boas políticas educacionais que possam fazê-lo se desenvolver. Portanto, nós temos aí a complexidade que envolve a educação, que não basta apenas políticas, boa formação, mas também temos que saber, né, lidar, se relacionar com os sujeitos para que eles desejem se relacionarem com o saber. Pois bem, gente, já estamos chegando no final e nós devemos então sempre ter em mente que a inovação educacional, ela questiona a finalidade da ação educativa. Obviamente, se ela implica em mudança, se ela implica em ruptura, né? E, atualmente, a sociedade cada vez mais tem um discurso, né, que precisamos de uma escola inovadora e de uma escola eficaz. Com relação a isso, a posição crítica, né, frente à inovação em educação é fundamental, né? Ela deve ser acompanhada de questionamentos como: a quem interessa essa inovação? Por quem foi proposta ou implementada? E a quem poderá beneficiar? Sem dúvida, nós podemos entender que considerar a inovação em educação como uma tentativa de criação de respostas novas aos desafios oriundos das necessidades de adequar os sistemas educativos à sociedade da informação e do conhecimento, a partir da análise e reflexão envolvidas no processo nas esferas administrativas e pedagógicas, dos diferentes níveis de modalidades de ensino, verificando avaliativamente as efetivas contribuições que tais inovações podem oferecer para enfrentar os desafios e produzir as respostas esperadas. Enfim, inovar é preciso, mas é preciso também se questionar a que fim se destina o processo de inovação, a quem poderá beneficiar de fato. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.